Então, conforme o cronograma, hoje, dia 3/6, estamos iniciando os conceitos de pressão. A gente vai ver conceitos de pressão, né? Pressão é o primeiro tópico da apostila de vocês. Então, vocês podem acompanhar depois na apostila. É o tópico 1 lá da hidrostática, tá bom? Hidrostática. Vamos primeiro falar de hidrostática. Hidrostática, né, ou estática dos fluidos, é a parte da mecânica que estuda os fluidos em equilíbrio. O que significa equilíbrio na física? Equilíbrio é que não está em movimento, está parado, né? Ou seja, a soma de todas as forças é igual a zero. Por exemplo, eu estou com meu notebook aqui em cima da mesa e ele está parado, ele não está se movimentando para lugar nenhum. Então, ele está em equilíbrio. Isso que significa equilíbrio quando ele fala, entende? E vamos lá, pode-se definir como fluido, o que são fluidos? São substâncias que se deformam continuamente, certo? Ou seja, que escoa. Fluidos são substâncias que escoam, que ficam se deformando, sob a ação de uma força tangencial, né? Seja pela gravidade, seja por alguma uma força de tensão. O fluido, ele pode ser líquido e gasoso, né? Então, a gente vai estudar aqui as propriedades dos líquidos e dos gases, né? É isso que a gente vai fazer ao longo desse curso. A gente vai estudar os líquidos e os gases. E a hidrostática, ela estuda os líquidos e os gases em equilíbrio, ou seja, parados. Ah, professor, mas o senhor não falou que o fluido é uma substância que se deforma continuamente, que escoa? Sim, um fluido, ele pode se deformar, ele pode escoar, né? Mas, por exemplo, vamos falar da água. A água, ela é um fluido, mas ela pode tanto escoar, quanto ela pode estar em equilíbrio. Ela pode estar parada sem movimento nenhum, entendeu? A hidrostática, ela vai estudar os gases e os líquidos parados, em equilíbrio, certo? E aqui um conceito de líquido, ó. Líquido é a substância que adquire a forma do recipiente que a contém, possuindo o volume definido do recipiente. Por exemplo, eu tenho uma jarra de água. Qual é o volume da água? É o mesmo volume da jarra. Agora, se eu pego a água dentro da jarra e jogo dentro de uma garrafa, o volume vai ser o volume da garrafa. Ou seja, o líquido é a substância que adquire a forma da onde ela está, do recipiente, certo? E é praticamente incompressível, ou seja, é impossível praticamente comprimir, tá certo? A gente não consegue comprimir essa água que está dentro do aquário, a gente não consegue comprimir a água que está dentro do copo, por aí vai, certo? Conceito de gás. Gás é uma substância que, ao preencher o recipiente, não forma uma superfície livre como no líquido, né? No líquido, ele, ele forma uma superfície. O gás não. O gás, ele assume todo o recipiente. Então, ao contrário dos líquidos, ele é uma substância compressível. Ou seja, é possível você diminuir o espaço entre eles, e por isso que ele não tem volume definido, entende? Por exemplo, teoricamente, essa figura aqui que está se movimentando, o volume inicial ele é diferente do volume final, mas a quantidade, digamos assim, de gás que tem é o mesmo, certo? Aqui são alguns conceitos iniciais, né, de gases e líquidos, né? Só para relembrar, a mecânica dos fluidos estuda a mecânica dos gases e dos líquidos, certo?
E a hidrostática estuda os fluidos, gases e líquidos em equilíbrio, ou seja, parados. Eles não estão fluindo, eles não estão escoando, mas eles podem escoar porque eles são fluidos. Certo? Vamos lá, bola para frente. Hidrostática. Então, nessa primeira parte do nosso curso, que vai até mais ou menos a metade do módulo, a gente vai estar estudando hidrostática. A segunda metade do módulo, a gente vai estudar hidrodinâmica, certo? Então, na hidrostática, a gente vai estudar isso daqui. Hoje, a gente vai dar uma passada pelos conceitos de pressão, né? Depois, amanhã, conceito de massa específica e densidade. Na segunda-feira, pressão em um líquido, né, o teorema de Stevens. Aí, na terça, equilíbrio de líquidos immiscíveis, vasos comunicantes. Na outra semana, estudaremos o princípio de Pascal. Num dia, né, no outro dia, teorema de Arquimedes. Certo? Então, a gente vai estudar tudo isso aqui, para vocês já saberem o que a gente vai olhar ao longo do curso. Ah, professor, eu vi algumas perguntas lá. A gente precisa realmente estudar tudo isso daí? Ó, eu estou me baseando na ementa que o Centec disponibiliza. E eu digo para vocês, tudo isso daqui é importante para vocês pegarem uma bagagem de conhecimento para estudar as matérias específicas de refrigeração, tá certo? Eu adianto para vocês aqui que nesse curso de mecânica dos fluidos, nesse módulo de mecânica dos fluidos, vocês não vão ver nada específico de refrigeração. Vocês vão ver questões de gases e líquidos, né? Hidrostática e hidrodinâmica, né? Os líquidos em equilíbrio e gases em equilíbrio, líquidos e gases em movimento. Tudo isso daí vai servir de base para vocês entenderem, para vocês entrarem de cabeça nas matérias técnicas específicas de vocês. Ó, só para vocês terem uma ideia, eu não tenho conhecimento de refrigeração, entende? Então, esse curso, esse módulo... Só fazer uma pergunta aqui rapidinho aqui, professor. Pode falar, pode perguntar. No caso aí, para fazer um curso dos fluidos, tem que ser específico ou não? Eu não entendi muito bem, mas assim, para te explicar, a gente lá por exemplo, você entra numa engenharia, você tem os cursos básicos, tá certo? Antes de entrar nas matérias específicas. Para quem for cursar engenharia, você estuda cálculo 1, você estuda física 1, aliás, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, você estuda física 1, física 2, você estuda mecânica, você estuda mecânica dos fluidos, você estuda coisas básicas de eletrônica, enfim. Algumas matérias, elas são básicas para vocês terem um conhecimento para iniciar as matérias específicas de vocês. Um exemplo, lá na metrologia, vocês estudaram, lá no início do curso, notação científica e sistema de unidades. Notação científica e sistema de unidades tem alguma coisa a ver com refrigeração? Não. Mas o que tem a ver? Vocês pegam um conhecimento básico para poder aplicar isso nas questões mais técnicas, mais específicas do curso de vocês. Por isso que esse curso ele não tem tantos laboratórios como tem elétricos, por exemplo. Ela pode, mas né, toda vez, né, quando for de manhã, você tem que... Vai trabalhar mais de manhã. Pois é. A tua mãe vai ter. Certo. Desculpa, professor, desculpa. Tá? Tranquilo. Porque tranquilo. tem um rapaz que ele é técnico da Hitachi, que ele faz a troca daquele rotor parafuso do Schiller. Aí ele falou que tem um curso específico para gases, para saber os componentes, a mistura. Só que aquele lá é para gás refrigerante, pô, não é essa teoria aí não. É um pouco diferente, bem diferente. Enfim, bola para frente. A gente vai estudando, aí conforme vocês forem vendo as aplicações, a gente vai trocando experiência. É verdade. Beleza? Mas a pergunta do colega lá foi boa também. Não, sim, claro. Então,
Hidrostática. Na hidrostática, estudamos os fluidos, né, que a gente já viu que são os gases e os líquidos, em equilíbrio. Ó, eles estão estáticos, né, em equilíbrio, ou seja, não estão em movimento. Analisando a pressão que exercem e a força que atua sobre eles, né. Então, sempre que a gente vai estudar hidrostática, a gente vai ver a atuação de força, a gente vai ver a atuação de pressão, daí a gente vai ver da onde que surgiu lá, o que significa pressão, a gente vai ver as áreas que estão atuando. Um exemplo aqui, ele coloca aqui esse navio. Num corpo flutuante como um navio, aplicam-se o princípio da hidrostática. Ó, o navio ele é feito basicamente de quê? Ó? Vou chutar a substância, ferro e aço. Ferro e aço afunda, dependendo do corpo, ele vai afundar. Mas se ele tiver esse formato de um navio que tem uma área aqui grande, ele não vai afundar por causa do formato da área, né? Da área da carenagem daqui. Por isso que ele não afunda. Então, a gente vai estudar área, força, o peso do navio, ele tem influência sobre a pressão, existe uma pressão sobre a água, existe uma força da água sobre o navio, então tem bastante coisa que a gente vai estudar aí durante esse tempo, certo? Então vamos lá para os primórdios, lá no princípio de pressão. O que significa pressão inicialmente? Olha só, aqui ele dá um exemplo de alguém apertando um lápis, né? Um lápis. Conforme essa figura aqui que vocês estão vendo, existe um lugar, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, está sendo aplicado a mesma força no lápis, né? Existe uma força para baixo, que esse dedo indicador aplica no lápis, e existe uma força de baixo para cima, que esse dedo aplica nesse lápis. Só que aonde que ele vai sentir mais dor? Na parte de cima. Por que na parte de cima? Porque na parte de cima, aqui a área de contato, tô falando de área, a área de contato é menor. E aqui embaixo, a área de contato é maior. Então, em cima, como eu tenho uma força aplicada numa área pequena, eu tenho uma pressão alta, uma pressão grande. Embaixo, como eu tenho uma força aplicada já numa área diferente, uma área um pouquinho maior, eu vou ter menos dor, porque eu vou ter uma pressão menor. Então, a gente vai ver que para calcular a pressão, para a gente ter a pressão tanto em cima do dedo indicador no lápis, quanto do dedo polegar no lápis, ela está relacionada à força aplicada e está relacionada à área. Né? Eu vou pegar aqui já para mostrar para vocês o que é, ou como que a gente visualiza a pressão. Né? Vou trazer para cá. Aqui, esse dedo, ele exerce uma força para baixo. Está exercendo uma força F para baixo. Vou começar a dar nome aos bois aqui. A força F. Vocês vão ver ao longo do curso que a gente calcula quantidade de força, certo? A força, ela tem uma unidade de medida calculada em newtons, uma força F para baixo, certo? Ao mesmo tempo, existe uma força do dedo polegar para cima. Peraí, meu amigo, peraí, que tá dando nó na minha cabeça, tá? Vai devagar. Tá bom? Tá, já tá falando do coisa aí, já. Vai com Sim. calma. Sim. Na verdade, eu tô me adiantando aqui para vocês entenderem. Mas o que eu estava falando? Existe uma força de baixo para cima, que é a aplicação do polegar no lápis, certo? Que tem a mesma intensidade da força de cima para baixo, né? Força, a ideia de força dá de entender, né? Força pode ser uma força grande, uma força pequena. Aqui a área
aqui a ponta do lápis, ela tem uma área pequena. O que é a área? A área, ela é o tamanho de uma superfície. Vou pegar um exemplo aqui. Digamos que eu tenho um terreno aqui. Aqui eu tenho, vamos lá, 3 metros. Aqui eu tenho 4 metros. A área seria o tamanho desse terreno todo. Ou desse quarto, né? Esse daqui é o tamanho de um quarto. Como é que eu mediria? Base vezes a altura, né? 3 metros vezes 4, 12 metros quadrados. Então, essa é a ideia de área, né? Agora, se a ideia de área é o tamanho de uma superfície, a área de contato entre o dedo indicador e a ponta do lápis é uma área bem pequena, certo? Vou até colocar aqui uma área, vou até colocar minúsculo aqui, uma área pequena. E a área de contato entre o dedo polegar e o lápis, que é uma área mais ou menos circular, né? Digamos aqui, a gente tem um lápis olhando de baixo para cima, um exemplo. Eu estou olhando um lápis de baixo para cima. Essa área é uma área, com certeza, muito maior do que a área de contato do polegar com o lápis. Eu vou até colocar aqui o A maiúsculo, porque essa área aqui é maior, certo? Como é que a gente calcularia a pressão? O que é a pressão? A pressão, aqui eu vou ter duas pressões diferentes, tá? Uma pressão dada dessa força nessa área e uma pressão exercida da força de baixo para cima na área de fundo do lápis. Como é que a gente calcula a pressão? Ela é a relação entre a força e a área. Então, se eu tenho a intensidade da força, eu vou pegar a força, F, e vou dividir pelo tamanho da área, pela área. Simples assim. Como é que eu sei? Como é que eu calculo a pressão? Pego a intensidade da força. Ah, a força é 10 newtons. Aí eu pego 10 newtons e jogo na fórmula aqui. Coloco F igual a 10. Quanto é que é a minha área? Geralmente vocês vão saber. A questão dos exercícios vai dar para saber. A unidade de medida da força, ela é o newton, né? Pode ser 10 newtons, 15 newtons, 20 newtons, 30 newtons. E a unidade de medida padrão da área é o metro quadrado. Ver se dá para fazer um quadrado pequenininho. Claro, pode. Joga mais um pouquinho pro centro, que não tá dando para abrir aqui no telefone aqui. Por favor. Jogar para dentro? Isso. Tá bom. Isso. Quando o professor passar exercício, vai ter também o valor de Newton no exercício, não? Para a gente saber? Olha só, sempre ele vai dar dois valores, tá certo? Se ele quiser saber a pressão, você vai encontrar na questão a força em newtons e a área em metros quadrados. Aí daí você consegue calcular a pressão. Se ele te der a pressão e der a área, você consegue calcular a força. Se ele te der a pressão e a força, você consegue calcular a área. A gente só vai precisar relembrar como é que se transforma, por exemplo, se ele der a área em centímetros quadrados. Aí você tem que saber transformar para metros quadrados. E por aí vai. A gente vai fazer alguns exercícios juntos, aí vocês vão ver como é que é. E aí a pressão... o colega pediu para jogar um pouco para o meio, né? Vamos lá. Aqui. O que significa esse M aí e esse N aí, professor? Vamos lá, vou já falar. Esse N significa newtons. Newtons é uma unidade de medida, tá? Vou colocar aqui. Newton é uma unidade de medida de força, tá? Como é que eu meço um comprimento? Em metros.
como é que eu meço uma temperatura em graus Celsius? A temperatura está em 20 graus Celsius, 30 graus Celsius. Como é que eu meço uma força? Em newtons. Então, falou em newton, é a intensidade da força. Esse M, ele é padrão do sistema de unidades, metro. Certo? A pressão, a unidade de medida da pressão vai ser newton por metro quadrado ou pascal. A gente vai ver isso daqui com mais detalhes. Aqui, eu só queria que vocês entendessem aqui, até aqui nessa parte aqui, o que é a pressão. Pressão, ela é simplesmente, a gente poderia resumir tudo isso daqui, pressão é a força dividida pela área. Ponto. Se você guardar na cabeça aqui, de toda essa explicação, se você guardar na cabeça que pressão é igual a força pela área, pronto, morreu. Aqui. A gente vai chegar melhor depois nesse assunto. Se eu quiser calcular da mesma forma aqui, enfim, vamos para frente, depois a gente vai ver mais exercícios. Mas aqui, então, olha, figura 1, pressão A. A pressão é maior no contato com a ponta do lápis porque tem a área menor. Aqui, ó, percebam que eu tenho duas pressões. A pressão dessa força de cima para baixo, com essa área pequena, e eu tenho a pressão da força de baixo para cima, com a área do dedo polegar. Então, tenho duas pressões. Matematicamente, como é que eu sei se uma pressão é maior que a outra? Aqui, ó, matematicamente falando, se eu tenho uma área menor, a minha pressão ela vai dar um resultado maior. Se eu tenho uma área maior, a minha pressão ela vai ter um resultado menor. Enfim, isso daqui a gente vai vendo ao longo dos exercícios e dos cálculos. Certo? Só isso, professor? Oi? Só isso. Tranquilo. Tranquilo, né? Lá da gravação, pra gente falar besteira agora. Não, peraí, ainda não. Ainda não acabou, não. Vamos lá. Então, a grandeza dada pela relação entre a intensidade da força em newtons, que atua perpendicularmente. Perpendicularmente, quando falo em perpendicular, é no ângulo de 90 graus. Né? E aqui, resumindo, ele fala que a grandeza dada entre a força e a área é denominada pressão. Então, pressão é uma relação entre a força e a área. Se eu tenho uma força e tenho uma área, eu tenho uma pressão. Então, conforme eu falei, né, pressão é igual a força dividido pela área. Né? A unidade de medida da pressão é Newton por metro quadrado. A unidade de medida da força é Newton. E a unidade de medida da área é o metro quadrado. Se a questão der a área em centímetro quadrado, a gente vai ter que ver uma forma de transformar para metro quadrado. Certo? Então, a pressão... Se a questão fala, encontre a pressão tal, da força tal na área tal. É só a gente pegar a força e dividir pela área. Pronto. Certo? Aí ele fala aqui, ó. Observe que quanto menor a área, maior será a pressão. Aqui é um exemplo que ele dá. Deixa eu... Vou dividir por partes aqui. Por parte. Vou pegar esse primeiro exemplo aqui. Esse bloco... Cara, eu vou só... Geralmente o microfone fica embaixo e deve estar segurando. Pronto, desativei. Aí, agora sim. Aqui,
Vamos pegar um exemplo de um cálculo aí para pressão. Eu tenho um bloco aqui. Esse bloco é um paralelepípedo, vamos lá. Esse bloco ele tem um peso. Geralmente, se ele não dá força, ele vai dar o peso. Força e peso, eles são medidos. A força e o peso, eles vão caminhar juntos, tá bom? Mas ele fala aqui, ó. Só vendo aqui se alguém tá com. Enfim. Aqui. Ele fala que esse bloco, ele exerce uma força de 10 newtons para baixo, né, para o chão. Esse bloco está no chão, vamos dizer que ele está no chão. Então, ele exerce uma força de 10 newtons. Esse 10 newtons, ele é a minha força F. A força F de 10 newtons. Quando vocês virem um Nzinho lá, já sabe que é newton, de força. E metro quadrado, ele é a área dessa superfície aqui, ó, de baixo. Tá certo? Vou até colocar os pontos aqui. É a área desses 4 pontos aqui, ó, como se vocês fossem calcular a área desse retângulo aqui. Esse retângulo aqui, né? Então, como é que eu calculo a pressão? Simples. A gente já viu lá, já repeti muitas vezes que a pressão é igual à força. Deixa eu botar maior, né? Pela área. Coisa feia. Força pela área. A gente tem a pressão. Então, a pressão aqui seria, basicamente, a força aplicada, que é 10 newtons. Só deixar aqui bonitinho. 10 newtons por uma área de 0,4 metro quadrado. Eu não precisei calcular a área dessa vez, ele já me deu. Metros quadrados. Então, a minha pressão é 10 dividido, não sei calcular de cabeça. 10 dividido por 0,4, 25. Então, a minha pressão vai ser 25 newtons por metro quadrado. Certo? Vamos ver se eu falei a verdade. 25 newtons por metro quadrado. Agora, vamos ver esse outro exemplo aqui. Aqui, ó, 25 newton por metro quadrado, 10 newton por 0,4. Agora, olha esse outro exemplo aqui. É o mesmo bloco com o mesmo peso, aplicando a mesma força para baixo. Certo? Aqui, ó, mesmo bloco com o mesmo peso, aplicando a mesma força para baixo. Qual que é a diferença? A posição. Qual que é a diferença? A área de contato. Olha só. Esse bloco, ele está por cima dessa área. Então, quando a gente falar em pressão, a gente vai estar falando de superfície de contato. Essa superfície de contato tem 0,2 metros quadrados, né? Como pressão é a força pela área, a força é a mesma, 10 newtons, a área, 0,2. Se eu pegar o 10 dividido por 0,2, vai dar 50. 50 o quê? Ó, pressão, 50 newtons por metros quadrados. Percebam que é o mesmo bloco, com o mesmo peso, só que a superfície, a área de contato é diferente. Se eu tenho uma área menor, igual a do lápis lá, uma área menor, eu vou ter uma pressão maior. É isso que ele quis dizer lá. Se eu tenho uma pressão maior, aliás, se eu tenho uma área de contato maior, eu tenho uma pressão menor. Tá certo?
Daí já pularia para os exercícios. Então, até aqui, deu para entender isso daí que eu acabei de falar? Perfeito, professor. Tá Bacana até brincando. agora. Beleza. Então vamos ver. Mas eu ouço esses barulhinhos, eu vejo alguém entrando. Não, beleza, foi só mensagem. Então vamos resolver esse primeiro exercício aqui, né? São 2 exercícios que ele dá. A gente resolve, aí a gente para por hoje, tá? Esse aqui foi o que a gente viu. Vamos resolver esse exercício aqui. Eu vou até puxar lá para o pente, para a gente não ver a resposta e verificando devagar. A gente vai interpretando devagar, tá certo? Uma força de intensidade 2 newtons, é aplicada perpendicularmente a uma superfície por meio de um pino de 1 milímetro quadrado, né? Vamos representar isso daqui. Digamos que eu tenha... E professor, Oi. nessa parte, tipo, que nem tá 1 milímetro, né? Não tá em metro, a gente vai ter que transformar igual naquela régua lá que o senhor passou da Exato. metrologia. Vai ter que Exatamente. transformar para poder calcular depois, né? Até porque aqui, ó, ele vai pedir em newton por metro quadrado, entende? Então, esse milímetro quadrado, ele vai ter que virar metro quadrado. O newton já está em newton aqui, a força já está em newton, já está beleza. Certo? Agora aqui, ó, o importante é a gente interpretar a questão. Vamos dizer que exista um pino aqui, né? Vou botar vermelho aqui. Tá aqui, ó. Vamos dizer que essa superfície de pino aqui tem 1 milímetro quadrado. Então, esse pino aqui, essa superfície tem 1 milímetro quadrado. Tá um pouquinho maior aqui. 1 milímetro quadrado. Nessa superfície aqui, está sendo aplicado perpendicularmente. O que é perpendicularmente? Que forma um ângulo de 90 graus. Assim? Não. Aqui, ó. Vou representar aqui. Vou colocar de verde aqui, só para botar diferente. Tá aqui. Nesse pino está sendo aplicada uma força de 2 newtons. Aqui. Força F igual a 2 newtons. O que ele quer saber? Determine a pressão que o pino exerce sobre a superfície. Então, se eu tenho uma força sendo aplicada sobre uma superfície de área tal, eu tenho uma pressão. E essa pressão vai valer... eu vou copiar daqui do slide, porque estou com preguiça de... Aqui. Pressão igual a força sobre a área. Quem que é a força? Tá um pouquinho maior. Força 2 newtons, né? E a minha área... 1 milímetro quadrado. Agora que pegou. Vamos ter que transformar. Vamos lá. Metro quadrado. Decímetro quadrado. 0,01. Quadrado. 0. Centímetro quadrado. Milímetro quadrado. Então, a gente tem... É 1 milímetro quadrado, né? 1 milímetro quadrado. Para cada um deles, é 10 a menos 2, tá? Então, se eu quisesse transformar para centímetro quadrado, é vezes 10 a menos 2, aqui vezes 10 a menos 2, vezes 10 a menos 2. Então, seria 2, 4, 6. Então, seria 1 vezes 10 elevado a menos 6. 1 para transformar para centímetro, 10 a menos 2, 10 a menos 4, 10 a menos 6. Não é menos 2, não, menos 6. Certo?
Então, eu tenho esse valor em metros quadrados, certo? E agora, como é que eu calculo isso? Aqui, 2 newton dividido... Aqui é como se fosse... Cara, isso aqui é alguém entrando ainda. Rapaz. 2 newtons é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a 0, tá? 10 elevado a 0 é 1. Então, é a mesma coisa. Então, eu vou só tirar esse cara daqui, ou colocar aqui. Então, ficaria uma divisão de notações científicas. Tá aqui, como eu sei que vocês são craques, vou fazendo direto. 2 dividido por 1 dá 2. Aqui, pressão igual 2 dividido por 1 dá 2. 10 elevado a 0 dividido por 10 elevado a menos 6. Aqui é divisão de potências de mesma base, né? 10 elevado a 0 dividido por 10 elevado a menos 6. Igual. Aqui, repito a base e subtraio os expoentes, né? Ficaria 10 elevado a 0 menos... Aliás, 0 menos 6. Menos 6. Menos 6. Menos com menos vai dar mais, então 10 elevado a 6. Então, seria 2 vezes, vou colocar o x pequeno, 10 elevado a 6. O quê? Newton por metro quadrado. Essa aqui seria a nossa resposta. Bora ver se eu acertei. 2 vezes 10 elevado a 6 Newton por metro quadrado. Certo? Aqui ele resolveu de forma direta e até mais simples. Mas aí, mais ou menos assim. Beleza? Aqui, alguma pergunta em relação a... Todo número que tiver em Newton ali, ele vai ser 10 elevado a 0, né? Elevado a 1. Na verdade, qualquer número, ele é como se fosse... Porque assim, ó, vou colocar aqui. Tu tem o número 1, número 2, número 3, número 4. Aqui, ó, esse 1 precisa, por exemplo, colocar 1,0? Não, precisa. É a mesma coisa. Todo número elevado a 0, é igual a 1. Então, eu ia dizer muito bem que esse 1, ele pode ser 1 vezes 10 elevado a 0. Por que eu posso dizer que ele é vezes 10 elevado a 0? Porque esse daqui é igual a 1. Quanto é que é 1 vezes 1? 1 mesmo. Entende? Eu só coloquei lá o 10 elevado a 0 para fazer aqui a resolução da potência de mesma base. Não, eu estou perguntando na fórmula aí. Qualquer número que aparecer em Newton, ele é o número mais vezes 10 elevado a 0, é? Pode ser. Pode ser e pode ser. Sim. Mas o que eu estou falando é que esse vezes 10 elevado a 0 é igual a 1. Então, tanto faz ele estar aqui, tanto faz ele não estar. Entendeu? Se eu pegar esse 10 elevado a 0 e tirar daqui... Então no caso, você só vai colocar esse 10 elevado a 0 se ele tiver em notação científica aí embaixo, né? Isso. Por que eu coloquei aqui? Para vocês entenderem de onde vem o 10 elevado a 6. Porque é uma manobra aqui, ó, uma propriedade das divisões de potência de mesma base. Pode ver que lá no exercício, deixa eu ver se no exercício ele fez isso.
Ó, ele não fez. Ele dividiu direto 2 dividido por 10 elevado a menos 6. Entendeu? Então, só para vocês entenderem, se você pegar uma calculadora científica e fazer direto essa divisão, 2 dividido por 10 elevado a menos 6, ele vai dar direto. 2 vezes 10 elevado a sexta. Mas como eu não estou usando calculadora científica, e eu queria que vocês entendessem, tipo, direitinho, como é que se faz a divisão e tudo mais, eu acrescentei lá. Mas tanto faz ele tá como ele não tá. Cadê? Tanto faz ele tá como não tá, porque esse daqui é igual a 1. Então, 2 vezes 1 é 2. Então, beleza? Eu posso tirar daqui, vai continuar a mesma coisa, vai dar... vou continuar E, falando... professor, Pode perguntar. ó, uma pergunta aqui, ó. Ele tá negativo embaixo, né? 10 elevado a menos 6. Se no caso ele tivesse positivo, então o resultado iria ser negativo, o expoente, né? Ia ser negativo. Por que ia ser negativo? Porque aqui, ó, ia ser menos com mais. Menos com mais dá menos, né? Então, Pois é, isso que eu tô falando, porque quando ele é menos, ele soma menos com menos, né? Quando ele é positivo, ele vai diminuir porque vai ficar menos com mais. beleza. Isso aí mesmo. Isso aí mesmo. Agora aqui, ó, aqui ele fez direto, como se ele tivesse feito na calculadora, né? 2 dividido por 10 é menos 6. Já deu o resultado direto aqui. Tudo bem, tá certo. Eu só queria mostrar para vocês como era que faz direitinho o beabá. Beleza? Mais alguma pergunta referente a esse exercício? Não, tá de boa, eu entendi bacana, assim. Acho que tá tranquilo, né? Ó, esse outro aqui é mais ou menos aquele mesmo exercício do bloco lá. Tá bom? Vou responder só mais esse rapidinho, aí a gente finaliza. Tá bom? A gente tá cansado aí, inclusive eu. Mas vamos lá, tá aqui. Vou só copiar lá. Copiar aqui pra gente fazer. Né? Então, um tijolo tem dimensões de 5 centímetros por 10 centímetros por 20 centímetros. Aqui eu já sei que eu vou ter que transformar para metros. Certo? Então eu já vou pegar aqui minha calculadora. Eu já vou fazendo direto. Vamos lá, um tijolo tem essas dimensões, 5 por 10 por 20, e massa de 200 gramas. Determine as pressões expressas em Newton por metro quadrado, que ele pode exercer quando apoiado sobre uma superfície horizontal. Adote G igual a 10 metros por segundo. Olha só, se vocês prestarem atenção, ele não deu especificamente a força, certo? Mas ele deu a massa de 200 gramas. Aqui, isso aqui a gente estudou lá na física do ensino médio. A gente estudou que o peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, eu já vou pressupor que isso daqui está no sangue de vocês. Mas se não tiver, não tem problema. Vou falar que eu nem lembrava disso aí, mas... Eu imagino. Mas a gente vai vendo devagar por aqui, tá bom? O peso é igual a massa vezes a gravidade. A força que está sendo aplicado para baixo, olha só, está sendo aplicada uma força para baixo. Essa força aplicada para baixo é o peso do bloco, né? Então, eu vou dizer aqui, minha força que eu vou usar é igual a minha força peso. Que pode confundir com pressão, né? Depende da altura que ele cair também. Não, mas ele está estático. Né? Lembra que a gente está estudando a hidrostática. Então, se a gente está estudando a hidrostática, então esse bloco está em equilíbrio. Certo? Se a força... Cara, isso aqui está horrível. Né? Se a força... Vamos lá de novo. Se a força é igual ao peso, vou colocar peso com E, é igual a massa vezes a gravidade, a
quanto é que vale a minha força? A minha força, que é o peso, vai valer massa, que é 200 gramas. Só que lembra que lá no sistema de medidas, sistema de unidades, a unidade de massa padrão é o quilo? Então, 200 gramas equivale a 0,2 quilos vezes a gravidade. A gravidade ele deu 10 metros por segundo, vezes 10. Certo? Então, a minha força é igual ao peso, é igual a 0,2 vezes 10 vai dar 2. Então, 2 newtons. Beleza? Então, já encontramos a minha força aqui. Força igual a 2 newtons. Aqui, 2 newtons. Essa força para baixo que o peso faz sobre a superfície, né? Que é essa superfície aqui. Ou certo? Superfície de baixo aqui. Daí ele fala, determine as pressões que ele pode exercer quando apoiado sobre uma superfície horizontal. Existem 3 pressões. Por que 3 pressões? Porque ele pode estar nessa posição aqui, apoiado na área maior, né, que ele chama de área 1. Ele pode estar de quina, não sei como é que eu explicaria, mas apoiado nessa área 2. E ele pode estar apoiado nessa área 3, que aqui nem aparece. Mas, enfim, são 3 pressões, em 3 diferentes posições, igual aquele exemplo que a gente fez anteriormente. Então, vamos calcular cada área. Ó, essa área 1, ela é o 20 centímetros. Só para relembrar, vamos relembrar um negocinho aqui. A área, né? Como é que eu calculo a área? A área... Professor, você pode explicar esse negócio do Newton aí, que eu tive que fazer um negócio aqui, não deu para mim ouvir direito o que o senhor falou. Como é que o senhor achou esse 2 Newton aí? A do 1. Só que achou o Newton. Ó, a força F é igual ao peso, né? Aqui, ó, a força, ele não fala em força aqui, mas a força vai ser o peso, porque ele está em equilíbrio, ele está estático, está parado. Então, a força para baixo vai ser o próprio peso do bloco. Então, a força é igual ao peso. E como é que eu calculo o peso? Lá no ensino médio, lá no primeiro ano do ensino médio, a gente aprendeu que o peso é igual a massa vezes a gravidade. Ó, a gravidade ele deu e a massa ele deu. Então, massa vezes a gravidade. Só que aqui a gente tem um problema. A massa tem que estar em quilogramas. E a massa ele deu em gramas, então a gente tem que transformar. 200 gramas é igual a 0,2 quilogramas, né, que é a massa aqui. A gravidade é vezes 10, 0,2 vezes 10, 12 newtons. Então, a força é igual ao peso, que é igual a 2 newtons. Já sei que o peso desse bloco é 12 newtons, certo? Aqui, só relembrando o cálculo de área. Como é que eu calculo a área de um retângulo? A área de um retângulo é o lado vezes comprimento vezes a largura. Lado 1 vezes lado 2. Esse lado vezes esse lado. Assim que eu calculo a área do retângulo. Como é que eu calculo a área do quadrado? Esse lado aqui vezes esse lado aqui. Simplesmente. Então, como eles valem a mesma coisa, então é o valor do lado ao quadrado. É assim que eu calculo a área. Então, essa área 1 vale quanto? Essa área 1, ó, área 1, é esse lado vezes esse lado. Certo? Esse lado de 20 centímetros aqui, que ele deu, vezes esse lado aqui de 10 centímetros. Só que eu vou usar os valores em centímetros? Não. Vou usar em metros. Então, 20 centímetros é quantos metros? 0,2. Né? 0,2 vezes
né? Colocando essa área aqui, ó. 0,2 vezes 0,1. Vale quanto? 0,2 vezes 0,1. 0,02 Puta merda. metros quadrados. Certo? Então, a área 1, eu já sei que vale 0,02 metros quadrados. Professor, eu vou ter que ir, tá bom? Daqui a Então, pouco, tranquilo. mais tarde eu te mando mensagem, tá? Vai ficar gravado. Tá bom, boa noite aí. Boa noite. Olha só, a área 2, ela é esse daqui, 0,05, que é 5 centímetros, é 0,05 metros, vezes esse lado aqui, 20 centímetros, né? 0,2 metros. Aqui eu já estou convertendo tudo para metros, tá bom? Isso aqui dá quanto? 0,005 vezes 0,2, 0,01 metro quadrado. Metro quadrado. A área 3, essa terceira área aqui, ó, é esse tamanho aqui, de 10 centímetros, 0,1 metro, né? Vezes esse tamanho aqui de 5 centímetros, 0,05. Isso aqui dá 0,1 vezes 0,05, dá 0,005 metros quadrados. Então, a gente estudou, a gente aprendeu já que, vou colar daqui, pressão é a força pela área. Pressão é a força pela área. Nós temos 3 áreas. Essa área aqui, né, que é a área 1. Vou pegar aqui de azul. Área 1. Temos a área 2 e temos a área 3. Então, nós temos 3 possíveis pressões, né? A força a gente já tem, que é 2 newtons. Então, a pressão 1, a força, 2 newtons, dividido pela área 1, 0,02. Vou calcular isso na calculadora. 2 dividido por 0,02 é igual a 100 newton por metro quadrado. Certo? Pressão 2 vai ser como a pressão sobre esse bloco, essa área aqui, como se ele tivesse de quina, como se ele estivesse em pé sobre essa área aqui. Então, é a força dividido pela área. Então, 2 newtons é a força dividido pela área 2, 0,01. 2 dividido por 0,01 é igual a 200. 200 newtons por metro quadrado. Por fim, a pressão 3 é como se ele tivesse de banda, mas sobre essa pressão aqui. Sobre essa área aqui. Então, seria 2 dividido pela área 3, 0,005. É igual a 400 newton por metro quadrado. Então, para cada posição que esse bloco tiver, ele vai ter a mesma força, porque é o mesmo peso, é o mesmo bloco, mas como ele vai estar apoiado por áreas diferentes, então as pressões são diferentes, tá?
Lembrando que a pressão é a força pela área. Então, nós temos as pressões de 100, 200 e 400 newtons por metro quadrado. Oi. Professor, esse último aí é 2 newtons, não? Ou é só o 2 mesmo? Então, Aí, isso aqui, esse newton, ele é só unidade de medida, tá? aham, Então, tanto faz eu colocar ele ou não. 2 newtons. assim, entendi. Agora, você não pode esquecer de colocar no final, né? Newton por metro O quadrado. resultado final, Newton tá por... bom. Mas eu posso tranquilamente colocar 2 newtons até para eu não me perder, né? Eu posso colocar newton aqui, assim como eu posso colocar o metro quadrado aqui. Posso colocar o metro quadrado aqui, eu posso colocar o metro quadrado aqui, e eu posso colocar o metro quadrado aqui. Faz, Entendi. entende? Entendi. Aqui ele colocou diferente, ó. Ele fez o mesmo cálculo, aqui é a solução, é o mesmo cálculo, só que ao invés dele colocar 100, igual eu coloquei 100, ó, coloquei 100 newton por metro quadrado, ele colocou 10 ao quadrado, igual a 100, a mesma coisa. Uhum. 2 vezes 100 é 200, ele colocou em notação científica. Aqui 200, aqui 400. Pode colocar das duas formas, tanto em notação científica quanto em metro, da forma que eu coloquei. Vai estar certo do mesmo jeito. Então, 9h30, né? Quase. É. Alguém teria alguma pergunta com relação a essa questão? Eu sei que ficou um pouquinho rápido, né? Mas vai ficar gravado, dá para assistir de novo. Qualquer coisa. Foi muito rápido, mas tudo bem, professor. Deu para entender um pouquinho só, mas tá bom. Mas deu para entender mais ou menos? Deu pra ver o rumo que a gente vai. No caso ali, ó, a resposta lá que o senhor colocou ficou o número inteiro, né? Aí aqui ia ter que transformar para notação científica, hein? As duas maneiras estão corretas. As duas maneiras estão corretas. Ó, vou trazer para pegar para cá. O 10 ao quadrado é a mesma coisa que 10 vezes 10, né? Sim. Então, essa pressão 1 é igual a 100. 100 newton. Não, pois é isso que eu queria saber só, se poderia deixar assim ou tinha que colocar em notação científica. A forma que você preferir, as duas formas estão corretas. Ok. 200 newtons por metro quadrado. Né? E aqui, P3 igual a 400 newtons por metro quadrado. Eu dei uma corrida, assim, um pouquinho, expliquei um pouquinho mais rápido por causa do tempo, mas só por causa do tempo mesmo. Mas a gente vai sempre fazendo devagar, tá bom? Parando para as perguntas, para as possíveis dúvidas. Se for, eu vou mandar esse arquivo pelo WhatsApp, do PowerPoint. Se possível, tentem refazer os exemplos, né, que eu passo aqui. Aí, se tiver alguma dúvida, vocês podem me perguntar amanhã, na hora da aula. Certo? Alguém Positivo, tem mais alguma positivo. pergunta? Eu vou salvar essa aula de hoje. Para todos, professor. Oi? Vou dar uma saída agora, vou jantar agora, professor. Boa noite. Beleza.